Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ângela, sou nutricionista, exerço a função de Medical Science Liaison na Nestlé Health Science, e é com grande alegria que me reúno aqui com vocês para conversarmos, um tema tão importante nos dias atuais, que é sobre os desafios nutricionais no paciente em ventilação mecânica. Então, é uma parceria da Nestlé com a AMIB. Então, mais uma noite de atualização, troca de experiência, aprendizado, com dois nomes, de relevância aí no cenário científico aí do nosso país, que é o Dr. Diogo Toledo, nutrólogo, intensivista, responsável pela MTM do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Guilherme Duprá, nutricionista, especialista em terapia nutricional interal e parenteral pela Braskem, doutor e mestre em nutrição humana pelo UNB, tutor da residência multiprofissional em terapia intensiva da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal e membro da MTN do Hospital de Base do Distrito Federal. Então, é com grande satisfação, que nos reunimos nessa noite. Antes de a gente começar a aula, é importante lembrar para vocês que a gente vai ter um sorteio, ainda nessa noite, após a sessão de perguntas e após a aula, sobre o livro Ventilação Mecânica, Fundamentos e Prática Clínica. É um livro onde o Dr. Diogo Toledo ele tem um capítulo escrito sobre terapia nutricional em ventilação mecânica, então, não menos importante, por isso essa noite de hoje para conversarmos sobre isso, e é do grupo do Dr. Jorge Luiz Valiati, que também é um grande nome aí na terapia intensiva. Então, não percam, fiquem conectados até o final, para que você possa também ter essa chance de ganhar esse livro, de tão relevância e tão importante esse tema. Tá, então, é com você, doutor Diogo, que lhe convido para abrir aí a sua aula. Boa noite a todos. Obrigado, Ângela, pela apresentação. Boa noite, Gui. Obrigado, Nestlé e AMIB, pela parceria aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre desafios nutricionais do paciente, então, em ventilação mecânica. Primeira coisa que eu queria deixar claro que, a despeito da gente estar falando de pacientes em ventilação mecânica, as diretivas que vão reger esses pacientes ou que vai permear são as mesmas diretivas de um paciente grave. Então, são esses pacientes, eles têm que terem uma condição primordial hemodinâmica, ou seja, um acoplamento da macro com a microhemodinâmica. A gente tem que entender que esse paciente pode até estar usando droga vasoativa, mas não subindo, e não existe um corte para isso. Muitas perguntas são feitas diante disso, mas a gente tem que acoplar a microhemodinâmica, ou seja, considerar a perfusão tecidual desse paciente, que é o lactato, saturação venosa, é um paciente que melhorou a acidose. Estas são as condições que vão permear, independente se o paciente está em ventilação mecânica ou não, é o paciente crítico na UTI, e é assim que a gente vai conduzir esse paciente também em ventilação mecânica. Para ficar de uma maneira mais didática, eu separei a aula, então, em cuidados desses manejos específicos, manejos gerais do paciente crítico, mesmo esse paciente em ventilação mecânica, e depois a gente vai falar um pouquinho de cuidados específicos, já que a gente está vivendo aí algo bem em relação ao COVID e que está ligado, então, à ventilação mecânica. Começando, então, com manejos gerais. A gente sabe que nessa fase inicial desse paciente grave, existe um risco de hiperalimentar esse paciente, porque esse paciente crítico acontece uma resposta inflamatória e uma resposta que é gerada ao trauma, que ele reage a isso, e uma produção endógena de caloria. Essa produção endógena de caloria é, na verdade, uma produção de glicose que esse paciente apresenta no início, principalmente, dos primeiros dias. Antes, a gente não tinha muitos substratos para quantificar quanto que era essa produção endógena de glicose ou de calorias. Hoje, a gente sabe, num estudo com glicose marcada com carbono 13, que essa variação de glicose pode chegar a 190 gramas de glicose, e aí, se a gente fizer uma conta rápida de glicose e multiplicar por 4, a gente está falando de por volta de 700 a 800 calorias aí nos 2 primeiros dias dessa produção endógena. Por isso, a gente tem que entender e ter exatamente esse conceito dessa produção endógena,
desse risco de overfeeding para não expor esse paciente a uma condição externa ainda maior se a gente colocar uma quantidade de caloria para esse paciente e ele vir apresentar um overfeeding. Além disso, dessa produção endógena de caloria, que a gente já viu aqui com a glicose marcada, existe também, principalmente nos dias que a gente está vivendo atualmente, calorias não nutricionais, que nessa primeira fase, esse paciente é muito mais exposto. Nos primeiros dias, por exemplo, a gente está vendo muito paciente, então, utilizando Propofol, muito paciente utilizando terapia de substituição renal. O citrato, por exemplo, nesses pacientes também tem uma carga de caloria que deve ser considerada aí. Pacientes que estão utilizando infusão de glicose nesses primeiros dias, e essa média gira em torno de 750 calorias que a gente deve computar se realmente, para não expor esse paciente a um overfeeding e isso ser muito mais deletério para esse paciente na ventilação mecânica. Por quê? Porque esse efeito do overfeeding pode levar, então, à hipercapnia, e se esse paciente tiver em ventilação mecânica, com um prejuízo e um desgaste a mais, para esse paciente, então, se sair da ventilação mecânica ou se ajustar realmente nesses parâmetros ventilatórios. Obviamente que aqui eu pontuei hipercapnia, porque a gente está falando especificamente de ventilação mecânica, mas esse overfeeding pode levar principalmente a uma condição de hiperglicemia ou hiperlipidemia, que pode levar a isso, no final, a uma complicação infecciosa e um risco aumentado de complicação infecciosa por esse overfeeding causado, toda essa exposição da fase aguda desse paciente aí, independente se ele está em ventilação mecânica ou não, mas pela gravidade do caso. Mas principalmente se esse paciente tiver em ventilação mecânica e estiver sendo sedado com Propofol, a gente deve levar em consideração, dependendo aí da quantidade que esse paciente aí está exposto ao Propofol. Se a gente olhar para as metas em relação a esse paciente em ventilação mecânica, esse estudo publicado no Clinical Nutrition em 2017 deixa claro, quando eu comparo isso com calorimetria indireta, não existe uma boa correlação. Então, esse paciente pode apresentar um overfeeding e pode também apresentar até mesmo um underfeeding. E poucas são as quantidades que esses pacientes ficam e permeiam aí uma correlação entre o gasto energético da calorimetria isso pacientes em ventilação mecânica, quando eu comparo, então, fórmula de bolso. Esse estudo do Pierre Singer deixa mais claro ainda, com mais ou menos 170 pacientes que foram avaliados em ventilação mecânica e foram avaliados através de calorimetria indireta, o gasto energético através de calorimetria indireta, e a conclusão desse estudo foi que o odds ratio é protetor para a mortalidade naquele paciente onde ele recebia por volta de 70% do gasto energético estimado pela calorimetria indireta. Se esse paciente recebesse uma quantidade maior de caloria calculado pela calorimetria indireta, por exemplo, passado desses 70%, 80% da calorimetria indireta do gasto energético, 90% ou 100%, a mortalidade era maior quando a gente comparava essa faixa de 70%, onde o odds ratio não é protetor, acima dessa faixa aí de 70%, e cada vez pior quando a gente vai aumentando, a gente repara, então, o comportamento da curva em U, e ela vai piorando a mortalidade assim que a gente aumenta essa porcentagem do gasto energético desse paciente. Se olharmos, então, para a recomendação da Sociedade Europeia, na última recomendação de terapia nutricional para críticos, a Sociedade Europeia é muito taxativa em recomendar como forte consenso a calorimetria indireta para qualquer tipo de paciente dentro da terapia intensiva, e eles não detalham se especificamente pacientes em ventilação mecânica. Se não utilizar, que eles não recomendam, eles recomendam fortemente a calorimetria indireta,
mas se utilizar fórmulas de bolso, seria então não exceder 70%, principalmente nessa primeira fase, e depois dos 3 dias ir alcançando 80% a 100%, e aqui até mesmo essa recomendação é para calorimetria indireta também, inclusive na fase aguda, esse 70%, porque vem de uma concordância com o estudo do Pierre Singer, que é respaldado, então, essa diretriz por essa recomendação, por essa referência do Pierre Singer, e por isso essa recomendação de 70% do gasto energético na fase inicial e depois de 3 dias subir para 80% a 100%. O que a nossa sociedade recomenda, então, como qual que é a oferta energética ideal para paciente crítico, já que a gente está falando que a diretiva é igual para um paciente crítico quando eu estou falando de um paciente em ventilação mecânica. A recomendação é iniciar uma oferta calórica mais baixa, cerca de 15 a 20 calorias por quilo por dia, e isso nos 3 primeiros dias, e a partir do 4º dia, utilizar 25 a 30 calorias para esse paciente depois do 4º dia. Caso a instituição disponha, então, de calorimetria indireta, a recomendação vai perpassar pela mesma recomendação da ESPEN, que seria, então, 70% do gasto energético nessa fase inicial e depois um aumento a partir do 3º dia, olhando para o gasto energético também, 80% a 100%. Essas seriam, então, as recomendações mais atuais para a gente estar utilizando nesse paciente em ventilação mecânica e paciente crítico ao mesmo tempo. Quais são as recomendações, então, de proteína quando eu estou falando de paciente em ventilação mecânica? De novo, desculpa ser repetitivo, seguem as mesmas diretivas ou recomendações do paciente grave dentro da terapia intensiva. A Sociedade Americana recomenda de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia, é um range bem variável. A Sociedade Brasileira recomenda de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, porque nós entendemos que deveríamos começar com esse start de 1,5 pela resistência anabólica imposta por esse paciente grave e principalmente por esse catabolismo que esse paciente apresenta dessa resposta inflamatória ao trauma, e por isso desse start um pouco mais complacente quando eu estou falando, então, da Sociedade Brasileira. Sociedade Europeia, 1,3 gramas por quilo por dia, e a Sociedade Europeia, de uma maneira mais vanguardista, vamos dizer assim, até mesmo ousada para a recomendação de proteína, recomenda que o ajuste proteico desse paciente dentro da terapia intensiva deveria ser guiado, se disponível, através do balanço nitrogenado desse paciente ou pela determinação da massa magra desse paciente. Ou seja, a gente já está falando aqui do quão e qual é essa relação tão estreita de desfecho entre massa magra para esse paciente, a preocupação, então, em dar proteína, principalmente para esse paciente que tem uma massa magra mais reduzida ou um balanço nitrogenado, principalmente, menor do que -5, que são os cutoffs piores aí, quando a gente está falando de balanço nitrogenado. Essa é a minha tese de doutorado, que eu publiquei esse ano, onde a gente conseguiu discriminar um cutoff para pacientes, foram 74 pacientes avaliados em ventilação mecânica, pacientes que tinham, então, uma intenção de ficar em mais de 48 horas em ventilação mecânica. Eu avaliava, então, o ultrassom em 3 momentos, no primeiro, no 3º e no 7º dia desse paciente dentro da terapia intensiva, e a gente conseguiu discriminar aqui na curva ROC que aqueles pacientes que tinham uma espessura de quadríceps menor do que 1,64 centímetros tinham uma sobrevida pior, ou seja, uma mortalidade maior. E, ao mesmo tempo, esse paciente que tinha essa redução, uma menor espessura, menor do que 1,64 centímetros, menor ou igual, esse paciente tinha mais tempo de ventilação mecânica do que aquele paciente que, então, tinha uma espessura de quadríceps maior do que 1,64. E isso faz muito sentido quando a gente compara alguns estudos onde existe uma correlação
entre espessura de quadríceps e diafragma. Eu gosto muito de frisar isso e, Guilherme, sempre eu falo isso, a gente fala isso bastante em aula, que o diafragma é um músculo especificamente de fibras tipo 1 e tipo 2, onde a gente tem que lembrar que esse paciente, para ser desmamado e retirado da ventilação mecânica, precisa de um diafragma recrutado. E esse recrutamento não vem só da parte da fisioterapia. A gente está falando de um efeito ergogênico que a proteína poderia ajudar aí também no diafragma. Aqui, só para ficar mais claro, nós estamos avaliando aqui no nosso hospital os pacientes com COVID e, para nossa surpresa, é claro que é passível de entendimento que esses pacientes estão perdendo muito mais massa magra. Eu nunca tinha visto, Guilherme, você também que faz ultrassom, uma quantidade, por exemplo, desculpa, deixa eu só tirar o som aqui, uma espessura tão pequena, menor do que 1 centímetro, muito menor do que discriminava no meu estudo. Aqui a gente está vendo pacientes com 0,8, 0,7 centímetros de quadríceps, ou seja, pessoal, pensem em 1 centímetro, só para dimensionar isso na cabeça de vocês começarem a visualizar. Então, eu estou falando de uma espessura de quadríceps menor do que 1 centímetro, onde a gente está falando de um dos maiores músculos ou de um dos maiores grupos musculares aí do nosso corpo. Esses pacientes, eles sequer conseguem levantar a perna e muito menos levantar da cadeira para ser colocado, por exemplo, no teste de uma provável sarcopenia, que a Sociedade Europeia recomenda esse teste, por exemplo. Menos do que 0,87, onde a gente habitualmente via em pacientes, até mesmo internado, 3,8 centímetros, até 4 centímetros. Eu não estou falando de atleta, eu estou falando de pacientes até internados aqui, onde a gente conseguiu captar essa imagem aí de um paciente internado com 3,9 centímetros. Então, imagine, então, essa catástrofe catabólica, essa atrofia muscular, uma imagem completamente hiperecogênica, onde existe um infiltrado de gordura e por permeio, onde isso substitui completamente a função das fibras, principalmente as fibras do tipo 1. E o que eu quero chamar atenção, obviamente, é que esses pacientes, a gente nunca viu tamanha exposição de bloqueadores neuromusculares e tanto tempo de paciente sedado. Claro que existe, agregado a isso, uma fusão de resposta inflamatória do COVID, mas muito mais do que isso, uma inutilidade ou uma imobilidade causada pelo bloqueador neuromuscular e pela sedação prolongada desses pacientes aí dentro da terapia intensiva pelo COVID. Se a gente pensar um pouquinho em cuidados específicos e depois vocês vão conseguir captar de uma maneira mais prática isso com o caso clínico do Gui, eu vou falar especificamente de cuidados em prona e ECMO. Esses pacientes, obviamente, a maior parte dos pacientes pronados, eles estão em ventilação mecânica. A gente pode até ter pacientes pronados não em ventilação mecânica, mas a maioria está em ventilação mecânica. E os pacientes em ECMO também em ventilação mecânica. Por isso, alguns cuidados específicos, e aí dá para a gente permear em algo mais centrado quando eu estou falando de ventilação mecânica. O que seria, então, um cuidado maior ou um alerta que a gente tem que ter com esses pacientes pronados? Obviamente que essa posição, quando a gente compara prona ou supina, aqui na adequação nutricional, a quantidade, então, que atingiu de dieta enteral para esses pacientes é muito maior com P estatístico em paciente em supino do que paciente pronado. Essa alteração essa complicação pode ser justificada, obviamente, por essa condição mecânica, porque é imposta por uma resistência em estômago e intestino quando o paciente está virado em posição de prona. Só que quando a gente olha especificamente para esse estudo, onde ele compara paciente com volume residual gástrico, mas pacientes que utilizaram longa permanência de sedação na posição prona, aqui seria a coluna em branco, é muito maior o resíduo gástrico do que aqueles pacientes aqui na coluna preta
menor o resíduo gástrico quando eles têm um período curto ou não de sedação. E esse reflexo, essa tradução desse resultado é semelhante ao supino. Por exemplo, esse paciente com sedação prolongada, ele tem maior resíduo gástrico do que aquele paciente que não tem sedação. Tem justamente esse fator mecânico do prona para essa complicação do resíduo gástrico, mas sim esse fator de tempo que esse paciente é exposto à sedação. Pontos não pode ser da sonda, sim, mas preferencialmente pós-pilórica, porque ele tolera e tem um alcance maior. Iniciar com um volume mais baixo e progredir conforme tolerância, e oferta dessa dieta enteral de uma maneira mais contínua e principalmente com bomba de infusão. Quando eu estou falando de ECMO e eu olho para adequação, quando eu olho para adequação calórica, então esses pacientes em ECMO, eles são capazes de receber 90% do que é prescrito aí na adequação. E essa adequação proteica também perfaz por volta de 85%. Então, é factível da gente alimentar, do ponto de vista enteral, esses pacientes em ECMO também. O que eu preciso ficar mais atento à beira-leito com esses pacientes que estão em uso de ECMO? Que existe uma incidência e uma porcentagem maior de risco de isquemia não oclusiva para esses pacientes que estão em ECMO. Mas quando a gente olha, por exemplo, um compilado de estudos aqui, de uma meta-análise desses autores, a gente nota que não é tão incidente assim. Alguns estudos em pacientes submetidos a ECMO, em 1, 2, 3 estudos aqui não apresentaram nenhuma incidência de isquemia não oclusiva. Mas esses pacientes podem chegar a apresentar e ter um risco maior de isquemia não oclusiva, então é um cuidado. Como que a gente deve manejar esse tipo de paciente do mesmo jeito que um paciente grave? Droga vasoativa começou a subir, distensão abdominal, um lactato, uma acidose que não consegue ser explicada, talvez a gente tenha que sempre lembrar aí dessa isquemia não oclusiva. Quando eu comparo intervenção precoce versus tardio de nutrição enteral em pacientes submetidos a ECMO, eu consigo reduzir desfecho mortalidade hospitalar e até mesmo em 28 dias daqueles pacientes submetidos à nutrição enteral em ECMO precocemente. Isso é um efeito causal? O estudo não dá para explicar isso, porque é um estudo observacional e a gente pode fazer uma associação. Então, é um efeito associativo. E esse estudo é mais interessante, que mostra que os pacientes submetidos a ECMO são capazes, sim, de receber mais de 80% do objetivo, da meta prescrita, e aqueles pacientes que recebem mais do que 80%, quando eu comparo com menos de 80% e olho para a mortalidade desses pacientes, a mortalidade é menor nesses pacientes em ECMO que receberam uma porcentagem maior do que 80%. E a sarcopenia, ela tem alguma relação nesses pacientes em ECMO? Esse foi um estudo, então, onde eles avaliaram, a gente está muito condicionado a falar sarcopenia, mas é muscularidade. Então, esses pacientes que tinham uma baixa muscularidade, avaliada pelo corte de L3, eles tinham uma sobrevida menor do que aqueles pacientes que tinham um corte de L3 com uma boa muscularidade ou uma muscularidade normal. Digamos que existe uma estreita relação, então, entre quantidade muscular e até mesmo sobrevida desses pacientes também em ECMO. A gente já sabia disso em pacientes de UTI, mas aqui só para exemplificar em ventilação mecânica e pacientes em ECMO. Qual que é a recomendação, para eu já finalizar e já chamar aí, Guilherme, para o seu gancho? Recomendação, então, da Sociedade Americana. Quando para ECMO, pacientes, então, devem começar com uma nutrição enteral trófica e ir progredindo lentamente em ramp-up, que a gente chama, ou em curva, em rampa, esses pacientes aí na primeira semana que estão submetidos em ECMO. Em posição prona, esses pacientes a gente deve ofertar, então, nutrição enteral precocemente para esses pacientes, pode ser no estômago ou não ofertado, mas a gente deve elevar em trendelenburgo reverso esses pacientes aí, mesmo em prona,
a 10 a 25 graus aí em relação à posição do paciente mesmo pronado. A última revisão da nossa sociedade, e disponível gratuitamente, se vocês quiserem acessar o nosso jornal, e já está disponível, então, essa recomendação, o nosso último statement, com esse upgrade que foi feito do ano passado para cá. A terapia nutricional em ECMO devem seguir as mesmas recomendações do paciente crítico, ou seja, precocidade, não prestar atenção nessa hiperalimentação principalmente, e especial atenção para essa tolerância, visto a esse maior risco de gastroparesia no paciente com prona e um maior risco de isquemia não oclusiva nesse paciente com ECMO. Terapia nutricional na prona, que especificamente avaliar o posicionamento dessa sonda aí, se nasogástrica ou não, não suspender a terapia nutricional durante a posição prona. Isso a gente tem que desmistificar. Pacientes em posição prona, eles são capazes de receber a quantidade plena, mais uma condição mais, assim como a sociedade americana recomenda, mais progressiva, e avaliar a tolerância desses pacientes. Algo que deve ser lembrado é que a gente deve prescrever procinético já de cara para esses pacientes, não suspender a nutrição parenteral, obviamente na execução da manobra, quando a gente está falando de parenteral, para pronar esse paciente, e ofertar nutrição enteral mínima em bomba de infusão contínua para esses pacientes. Bomba de infusão é muito importante, porque se a gente deixar gravitacional, a tolerância já é muito difícil, imagina se não tiver bomba de infusão contínua. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, especificamente alguns detalhes. Tá aí meu Instagram, se quiserem mandar alguma dúvida lá também, a gente pode discutir. Vou convidar agora o Gui para dar continuidade e fazer um paralelo e deixar mais prático aí no caso clínico que ele vai abordar sobre esse assunto. É com você, Gui. Obrigado, pessoal. Parabéns pela aula, Diogo. Achei muito interessante. Vou tentar fazer aqui uns complementos em relação aos assuntos que você apresentou. Parabéns também à MIB e à Nestlé pela parceria. Muito interessante, e obrigado pelo convite, e espero contribuir com a segurança e a ventilação mecânica, trazendo alguns aspectos nutricionais, complementando o que o Dr. Diogo já passou para a gente. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. A gente vai falar hoje, então, de mecanismos do surgimento das complicações do trato gastrointestinal em pacientes em ventilação mecânica, o início da terapia nutricional de pacientes em ventilação mecânica e as metas nutricionais. Vou tentar trazer uma abordagem complementar a que o Diogo falou. Se a gente precisa ou não monitorar o volume residual gástrico em pacientes em ventilação mecânica, e acabar com o nosso caso clínico. Para falar das complicações da ventilação mecânica associada ao trato gastrointestinal, eu utilizei esse trabalho, está disponível na internet, e ele fala que a VM em si, assim como a doença crítica, ela já proporciona modificações na patogênese e complicações do trato gastrointestinal. Nós temos alguns fatores promotores, que seriam, por exemplo, o estresse, né, que seria o motivo de internação da maioria dos pacientes na terapia intensiva, associado com questões do próprio pulmão, por exemplo, o aumento da pressão, o volume corrente alto que é oferecido, PIPs altas, PIPs baixas. Isso promove decréscimo do débito cardíaco, e consequente redução da taxa de sangue que chega na circulação esplânquica, né, que vai promover liberação de mediadores pró-inflamatórios, isso pensando também naquela relação cérebro-intestino. Esses mediadores atuam no trato gastrointestinal, modificando, promovendo isquemia, modificando a relação e a quantidade de células que tem, promovendo disfunção celular, modificando a função do sistema imune, imunossuprimindo o paciente, diminuindo a produção de muco, promovendo a desmotilidade do trato gastrointestinal, aumento da proliferação de bactérias daninhas e também a desnutrição. Isso pode culminar com o aumento daquele quadro inflamatório, CIS, que a gente vai falar um pouco depois, e chegar também num cenário que não é desejável, que seria a falência múltipla de órgãos. Então, esse é um mecanismo que talvez explique por que os pacientes têm mais complicações do trato gastrointestinal e às vezes, alguns desfechos negativos. Essa revisão sistemática mostra que
pelo menos 44% dos pacientes incluídos nesses estudos tiveram algum problema do trato gastrointestinal e 38% apresentaram aumento do volume residual gástrico acima de 250 ml em 6 horas. Vou falar também sobre a mensuração específica do volume residual gástrico para a PAF, mas isso é uma condição um pouco diferente do que eu estou apresentando aqui. Aqui a gente está querendo mostrar que muitos pacientes em ventilação mecânica têm complicações do trato gastrointestinal. Em relação ao manejo desses pacientes, a gente pode colocar alguns pontos específicos. É claro que, o Diogo está tirando uma foto, então vou caprichar aqui. A gente pode falar do momento pré-intubação, que seria, temos que esperar o processo de intubação, se o processo de intubação já está sendo programada, para depois iniciar a terapia nutricional e seguir o protocolo local. Sempre solicitar o raio-x para verificar o posicionamento da sonda após a intubação nos casos complicados, ou então conforme o protocolo local, que pode solicitar a verificação em todos os casos. Iniciar a terapia nutricional após a intubação também conforme o protocolo, isso é mais ou menos 1 hora, é o tempo que demora para fazer a verificação do raio-x nos lugares mais otimizados, e observar a inclinação do leito de 30 a 45 graus e a manutenção do paciente nessa posição. A gente tem que lembrar que alguns pacientes eles dão uma pirueta na cama, né? A gente saiu da beira do leito, ele já mudou totalmente a posição, e isso pode sim promover algumas complicações e aumento da chance de PAP. Para os pacientes que já estão em VM, a gente deve proceder à passagem de sonda nasotérica, verificar o posicionamento com o raio-x, às vezes não se valer da produção de secreção para garantir o posicionamento, e observar a inclinação, né? Esses aqui são os pacientes mais tranquilos, aqui já estão em VM, e vai começar a nutrição enteral. A gente tem um outro momento que seria importante, no momento perto da extubação. Se é conveniente pausar a nutrição enteral quando é sinalizada a programação de extubação. Lá no nosso hospital a gente utiliza 4 horas, mas isso pode variar de acordo com o protocolo. Solicitar o raio-x para verificar o posicionamento da sonda após a extubação, porque ela pode sair junto com o tubo. Reiniciar a terapia nutricional após a extubação, segundo as normas do hospital que as pessoas trabalham, né? No nosso também 4 horas. E atenção com a hipotensão e a necessidade de reintubação. Alguns casos, a gente pode tentar observar isso e ser mais cauteloso. Também é importante a gente falar, e eu utilizei essa referência aqui do Allen Hoffman, que os pacientes que têm a produção de CO2 aumentada pode estar relacionados com o quadro de hiperalimentação, e a gente deve verificar isso principalmente nos pacientes que têm desmame difícil da VM. Alguns autores sugerem utilizar nesse momento aí 80% da meta, mas é recomendação de especialista e não é uma evidência consolidada. Esse estudo aqui ele é muito importante e remete ao slide anterior que eu falei, porque ele fala da importância de desenvolvimento, né, da implantação de protocolos para o início da terapia nutricional e também para o monitoramento da terapia nutricional em pacientes em ventilação mecânica, porque senão a gente fica muito fadado ao que o plantonista da vez quer executar, e aí a gente pode ter muitas diferenças e o paciente pode estar sujeito a erros relacionados à terapia nutricional. Alguns benefícios que esse artigo sugere da criação de protocolos: o aumento do recebimento da dieta prescrita, menor tempo para atingir a meta nutricional, mais segurança para progredir a dieta desses pacientes, isso foi mencionado também pelo Dr. Diogo, e a redução do tempo de ventilação e da mortalidade, isso é citado por Bari e colaboradores. Eu deixo para vocês aqui a referência completa desse artigo, que é interessante. É difícil a gente observar redução de mortalidade pela criação de protocolos. Esse estudo aqui ele é bem legal, do grupo do Royackers, porque ele mostra justamente essa questão que a gente está falando hoje, que os pacientes que recebem 100% da meta de TNE, nesse estudo, eles tiveram a maior concentração de incorporação de proteínas e de aminoácidos. Então, o aminoácido marcador, nesse caso, foi a fenilalanina. Então, eles compararam pacientes com 50% da meta e os pacientes que com 100% da meta tiveram uma diferença significativa para a quantidade de fenilalanina presente no plasma. Isso também foi verdade para a quantidade total de aminoácidos presentes no plasma. Aqui a gente tem a diferença, os círculos com buraco no meio são pacientes em hemodiálise. Então, isso acontece para pacientes em hemodiálise e para pacientes que não estão em hemodiálise. Então, é muito importante a gente tentar atingir a meta que é definida para os pacientes em ventilação mecânica.
Esse estudo ele é bem conhecido, Renê e colaboradores, ele avaliou a importância de monitorar o volume residual gástrico para prevenir a ventilação, a PAV, né, pneumonia associada à ventilação mecânica. Ele não está falando outros aspectos. Aqui é a verificação do volume residual gástrico, e não é a verificação que a gente faz regularmente aqui no Brasil, aquela verificação a cada 3 horas. Geralmente, a gente tem, por exemplo, no meu hospital, a gente faz assim, a gente começa a observar o volume residual gástrico depois de alguma intercorrência. Aqui, eu fiz um sanduíche do meu doutorado na Inglaterra, e lá eles fazem a verificação rotineira do volume residual gástrico. Esse estudo demonstrou que os pacientes acabam recebendo mais ou menos a mesma quantidade de calorias e proteínas, então a medição do volume residual gástrico não é um protocolo que ajuda a progredir a terapia nutricional, e ele também não foi eficiente para controlar os eventos de PAV, então não preveniu a pneumonia associada à ventilação mecânica. Essa revisão um pouco mais recente falou que em uma UTI onde já existem protocolos de início de TNE, protocolos de verificação recorrente da posição do paciente no leito, né, que é aquele paciente está em 30 a 45 graus, e o uso de procinéticos, a verificação do volume residual gástrico de rotina não é uma conduta necessária. Então, não precisa ficar monitorando o volume residual gástrico sem o paciente apresentar alguma intercorrência, quando você já tem outros protocolos de segurança. E o que a gente pode falar, complementando o que o Dr. Diogo falou, em relação às metas dos pacientes em ventilação mecânica? Esse estudo novo, ele traz esse algoritmo, que é bem legal, que resume toda a passagem do paciente no momento mais agudo do estado crítico, no momento intermediário, no momento da alta da UTI e no momento da alta hospitalar. Ele também fala muitas coisas parecidas com o que o Dr. Diogo falou, que seria a preferência para fazer a calorimetria indireta em todos os momentos, só que a calorimetria indireta muitas vezes não está disponível para as pessoas aqui no Brasil, e menos ainda para os pacientes que são de Covid, porque a gente não tem segurança quanto à higienização desses equipamentos e se eles poderiam ser usados em outros pacientes depois, ou então mesmo de um paciente Covid para outro paciente Covid. Então, nesse primeiro momento aqui do gráfico, nós temos aquele cenário que o Dr. Diogo colocou, que é o momento de utilização de reservas endógenas, onde a gente pode trabalhar com 15 a 20 calorias por quilo de peso. A partir do dia 5, ou então do dia 4 ao dia 7, a gente tem um momento de escalonamento da necessidade de calorias. Então, aqui, principalmente para os pacientes que não estão evoluindo com piora, a gente pode ser mais permissivo em relação à oferta calórica. A oferta proteica, eles seguem aquela recomendação da ESPEN que o Dr. Diogo colocou, mas a gente pode tentar considerar algo próximo de 2 calorias por quilo de peso. Também pensando na melhora dos pacientes, no momento perto da alta, a gente vai ser ainda mais permissivo com relação a calorias, utilizar as metas da ESPEN de proteína, e no segundo momento, antes da alta hospitalar, a gente pode ainda aumentar também a oferta calórica, chegando a 35 calorias por quilo de peso, para aqueles pacientes que estão cursando com melhoras, e também uma oferta proteica de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Aqui também pensando que o paciente ainda está hospitalizado e existe um monitoramento da função renal com os exames periódicos que são da rotina hospitalar. É um pouco mais difícil a gente fazer essas recomendações para o paciente de comunidade, que vai ter um monitoramento menor e a gente não sabe os efeitos dessa aí, oferta calórica muito grande e oferta proteica exacerbada, né? Até, às vezes, superior a profissionais de fisiculturismo. Voltando um pouco àquele primeiro momento do paciente no estado agudo da doença crítica, a gente tem esse estudo mostrando alguns aspectos interessantes em relação à manifestação da CIRS. Aqui, primeiro, no paciente que evolui dentro do estado crítico com uma resolução do quadro, e aqueles pacientes que complicam. Então, os pacientes que complicam, que são essa curva pontilhada, eles têm um prolongamento da fase de CIRS, ou seja, mais inflamação, e também um prolongamento um pouco maior da fase de CARS, que é a fase compensatória imunossupressora. E a gente também tem alguns pacientes, às vezes até mais importantes, que são aqueles que não evoluem com melhora, ou seja, aqueles pacientes que, talvez no primeiro momento, vão continuar com aquela dieta de 15 a 20 calorias. Por quê? Porque eles têm um segundo hit de CIRS, ou seja, uma nova infecção, uma falência de algum órgão. Isso
mantém o paciente naquela fase inicial. Isso acaba promovendo uma reabilitação mais custosa, os pacientes vão ficar mais comprometidos e demorar mais ainda para recuperar a qualidade de vida. Esses pacientes, clinicamente, têm um alto catabolismo proteico, se encontram desnutridos, com baixa capacidade de cicatrização e infecções de repetição. Eu achei interessante trazer quem são objetivamente esses pacientes de PICS. Porque a gente fala muito de PICS, mas quem são? Eu chego lá na minha clínica, não tem uma placa dizendo esse é PICS, aquele não é PICS. Então, esse estudo traz dados objetivos. Quem seriam? Os pacientes que estão há mais de 10 dias internados no hospital, paciente que tem proteína C reativa maior que 15, aqui na nossa medição, contagem total de linfócitos menor 0,8, tem perda ponderal maior que 10%, ou então IMC menor que 18%, taxa de aumento de creatinina maior que 80%, albumina menor que 3%, e esses outros parâmetros são um pouco menos disponíveis para a gente no Brasil. Então, é interessante esses dados para a gente reconhecer os nossos pacientes mais complicados, pacientes com evolução mais arrastada. Esse estudo mostrou que, para esses pacientes neurocríticos, uma dieta com whey protein conseguiu reduzir um pouco esse processo de inflamação relacionada a CIRS. Quais foram os parâmetros que foram resolutivos dentro desse estudo? O paciente teve redução de proteína reativa C, TNF e L6 significativos. E também mostrou resultados interessantes de qualidade de vida, que seriam a melhora nas escalas de qualidade de vida do NIHS e a escala MRS, que é uma escala bem difundida aqui no Brasil. Então, traz dados interessantes em relação a uma possibilidade para modular essa resposta inflamatória. Vou falar um pouco do nosso caso clínico agora. Paciente SOS, que foi admitido no nosso UTI, com 50 anos, masculino, foi admitido desacordado há 2 dias no hospital regional e foi diagnosticado com síndrome respiratória aguda grave, tinha alguns antecedentes, hipertensão DM2, a parte dele na admissão é uma parte elevada, taxa de óbito de 35% a 55% e um SOFA também com 31% de chance de mortalidade. Em relação à avaliação nutricional, era um paciente de alto risco nutricional, tanto pelo Nutric quanto pelo NRS, e um paciente com IMC de obesidade não desnutrido pelo método GLIM. Aqui, o diagnóstico dele de COVID, né, por exame de imagem, tinha mais de 85% da área pulmonar comprometida, o que é um resultado bem importante. As primeiras 24 horas foi um paciente que teve balanço hídrico positivo, diurese irregular, função renal também boa. A maioria desses pacientes não apresenta evacuação no primeiro dia, não teve drenagem por sonda nasogástrica, também tranquilo em relação ao aspecto infeccioso, hemodinâmico, porém com a PCR já bem alta na admissão e desglicemias importantes. O paciente evoluiu com picos de hiperglicemia, dificuldade de desmame da VM, e necessitou associar a posição prona por 16 horas a partir do 7º dia de UTI, só que a gente vai detalhar isso um pouco mais. A conduta médica para iniciar a admissão do paciente foi começar a terapia nutricional enteral precoce, que é uma medida ainda super importante. Muitas coisas a gente fala acabam caindo em termos de recomendação, mas a terapia nutricional precoce permanece como uma recomendação consolidada. Monitoramento hemodinâmico, então a gente está considerando que esse paciente está estável hemodinamicamente, otimizar a ventilação mecânica e estridonalgesia, vigilância infecciosa e o controle glicêmico, tentando evitar escapes. Em relação à terapia nutricional, TNE precoce e a terapia nutricional regular para obeso, hipocalórica e hiperproteica de 11 a 14 calorias e até 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Isso daria uma meta de 11 calorias e 1,5 gramas de proteína para a primeira semana, com 964 calorias e 100 gramas de proteína, o que é bastante proteína. O paciente iniciou a terapia nutricional enteral no primeiro dia, fechou com balanço positivo de 5 litros na primeira semana, não houve piora da função renal, o paciente teve boa resposta hemodinâmica ao volume, então a primeira resposta geralmente é fazer volume e ver se o paciente vai responder bem. Ele conseguiu ficar fora de drogas vasoativas no primeiro momento, depois foi necessário. Ele recebeu 60% da terapia nutricional enteral até o 4º dia, quando a gente começou a enfrentar problemas, e foi por isso que o paciente precisou ser pronado. Evoluiu com hipernatremia, hipofosfatemia, que depois virou uma hiperfosfatemia e hipermagnesemia. Então, a gente também tem distúrbios hidroeletrolíticos importantes nesses pacientes COVID, o que acaba sendo bem difícil da gente
monitorar e de a gente tentar fazer um manejo, porque, por exemplo, esses pacientes já não toleram tanto volume, e aqui, no caso de hipernatremia, a solução ia aumentar a quantidade de volume. No primeiro dia de terapia nutricional, foi bem padrão, o paciente tinha quantidade pequena de drogas vasoativas e acabou recebendo 100% do prescrito. Já no 6º dia de terapia nutricional enteral, foi quando o paciente começou a apresentar problemas, a gente tinha evoluído com 72% da meta. Nesse dia, a gente teve problema porque o paciente apresentou uma broncoaspiração maciça. Foi por isso que foi decidido pronar o paciente. Pronamos o paciente, só que o que aconteceu no primeiro dia, que é uma grande dificuldade, que a gente está falando de um paciente de primeira onda, foi programada a terapia nutricional enteral, porém, ele acabou sendo pronado também no período da noite, e a equipe do noturno não iniciou a terapia nutricional. Estava programado, estava prescrito, já tinha sido feito todas as instruções para o paciente ser pronado, só que aconteceu o que acontece em várias UTIs por aí afora, e aconteceu muito na primeira onda. Não é automático, a equipe não se atentou ao fato de que era para seguir a terapia nutricional, e ele acabou não recebendo nada no primeiro dia. Só que a gente verificou isso lá na UTI no dia seguinte e tentou fazer as medidas para que o paciente continuasse a receber. Então, nos dias que o paciente ficou em prona, a gente conseguiu progredir a terapia nutricional. Lembrar que na primeira onda, a gente tinha recomendações um pouco mais conservadoras em relação a calorias e proteínas, então foi por isso que a gente também não conseguiu evoluir tanto. E em relação à caloria, tem um aspecto importante que eu vou falar daqui a pouco. A gente já conseguiu atingir 77% do prescrito nesse período. Lembrar que no primeiro dia o paciente não recebeu nada, então a gente conseguiu de fato evoluir bem nos outros dias. Média de velocidade de infusão de 22 ml, lembrar que também no primeiro dia teve problema. Só utilizou droga vasoativa no primeiro dia, continuou cursando com hiperglicemias frequentes. Aqui o gráfico de calorias prescritas e infundidas. Então a gente teve nos 6 primeiros dias perto do que estava sendo planejado, sendo que no 6º dia a gente teve um problema de broncoaspiração, o paciente acabou não recebendo dieta. Nos 5 dias em prona, que seria essa coluna aqui, a gente conseguiu atingir satisfatoriamente uma meta de calorias prescritas, e no final, em 21 dias de internação, a gente chegou próximo da meta de obeso. A gente não chegou mais próximo, porque além da dieta, o paciente tinha quantidade importante de propofol que ele recebia, então não valeria a pena a gente tentar fazer metas máximas, e a gente ia calculando dia a dia quanto o paciente recebia de propofol e ajustando as calorias infundidas, sempre pensando em também não comprometer a oferta proteica. Aqui o quadro de oferta proteica do paciente, ele é similar ao quadro de oferta de calorias. A gente não conseguiu atingir 100% por aqueles problemas que a gente colocou para vocês, que seriam as complicações do paciente, também inexperiência da equipe no primeiro dia em relação à pronagem do paciente. Esse estudo com pacientes pronados mostrou que a terapia nutricional em prona é segura. Foram 1.200 pacientes entubados no período, comparados com os 34 pacientes desses 1.200 que passaram por TNE em prona, e não foi verificadas diferenças significativas na taxa de vômito, recebimento de calorias e nem no volume residual gástrico. Os pacientes acabaram recebendo a mesma quantidade de terapia nutricional na prona e na supina. Em relação ao nosso caso, a gente pode falar que outros aspectos que dificultam a terapia nutricional dos pacientes em COVID-19 são o perfil inflamatório, estabilidade hemodinâmica, sedação, uso de bloqueadores musculares, como o Dr. Diogo também mencionou, introdução de rotinas específicas como a pronagem, que não era muito frequente na UTI antes da COVID-19. Né? Agora a gente pode falar que a terapia nutricional na prona é bem difundida, principalmente a equipe de enfermagem está mais segura em relação a manter a dieta na prona, e até, como o Diogo mencionou, o novo parecer da Braskem e da MIB em relação à terapia nutricional dos pacientes em COVID já é bem mais permissivo. Eles avaliam que a sugestão é que se atinja a meta se o paciente não evoluiu com alguma complicação do trato gastrointestinal. Constipação também é uma questão importante nos pacientes com COVID, pelo uso dos sedativos, dos bloqueadores musculares. Então, o paciente só evacuou 8 dias dos 21 que ele ficou com a gente. Desglicemias também, 15 dias com episódios de escape glicêmico, que podem ser mais frequentes ainda nos pacientes críticos do que pacientes críticos convencionais. O paciente só vomitou no dia antes da prona, nos 5 dias de prona não houveram episódios de vômito. E a gente também tem que falar da terapia nutricional utilizando com os pacientes em uso de drogas vasoativas, que
cada vez está se tornando mais uma realidade. Por quê? Principalmente os pacientes do COVID, eles são um pouco mais graves. O caso desse paciente aqui, ele utilizou droga vasoativa em 78% dos dias. Então, se a gente fosse ficar esperando o paciente não ter nenhuma droga vasoativa, provavelmente a gente ia alimentar muito menos esse paciente. O que não quer dizer que todos os pacientes em uso de drogas vasoativas têm que receber dieta. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Trago também rapidamente um paciente que a gente vai observar a perda de massa magra. Esse é um paciente que não é COVID, é um paciente vítima de TCE, mais de 50 anos, vítima de atropelamento por ônibus. Teve um TCE grave, hemotórax e fratura de face, paciente de risco nutricional para NRS e com uma PCR admissional absurda. Paciente bem nutrido e que recebeu terapia nutricional durante a UTI. Eu coloquei que ele recebeu terapia nutricional, porque eu vou mostrar agora a perda de músculo do músculo tibial anterior, que é um músculo que é fundamental na recuperação da qualidade de vida. Depois de 14 dias, a gente observa a diminuição desse músculo. Aqui a gente estimou em 17% de perda ponderal. E para um assunto também, esse músculo ele é fundamental por uma questão que o Dr. Diogo colocou, que é justamente o processo de caminhada. Então, o paciente que tem essa perda de massa muscular de um músculo que é um músculo propulsor, a caminhada é para frente porque existe esse músculo. Então, com essa perda de volume, é claro que o paciente vai ter um comprometimento. A gente não pode dizer que 100% desses pacientes não vão conseguir caminhar. Provavelmente alguns não vão, mas ele tem uma perda de volume e essa perda de volume pode se relacionar com a perda de função. É isso justamente que a gente está estudando agora. Perda de volume, perda de massa magra é perda de função? Então, são perguntas que a gente pode fazer que seriam interessantes responder. Esse estudo aqui também, um estudo randomizado e controlado, avaliou essa questão. Ele teve 2 grupos de paciente, um grupo que ia receber 20 calorias por quilo de peso e 1,8 gramas de proteína com uma dieta com fonte de whey, e um outro grupo com 20 calorias por quilo de peso e 0,9 gramas de proteína por 10 dias. Então, a gente tinha grupos isocalóricos, e um grupo hiperproteico e um grupo hipoproteico. Foi feita a reabilitação padrão desde o primeiro dia, e no segundo dia foi iniciada a eletroestimulação do músculo reto femoral, dos membros inferiores. O volume do músculo femoral foi avaliado no primeiro dia e no 10º dia por tomografia computadorizada, então um pouco diferente dos nossos estudos que trabalham com ultrassom. Foram 117 pacientes incluídos, recebendo 20 calorias por quilo de peso no período, então eles receberam a mesma quantidade de calorias. Conforme planejado, o grupo high protein recebeu 1,5 gramas de proteína e o grupo controle 0,8. Como desfecho principal, observou-se uma perda menor no músculo reto femoral dos pacientes que receberam mais proteína, 12,9 comparado com 16,9, uma perda significativa, diferença significativa. Também houve melhora de inflamação, imunodepressão e síndrome catabólica, que foram menos frequentes no grupo com mais proteína. E também a manutenção do volume muscular teve associação com o período de eletroestimulação. Então, é muito importante a gente ter essa sinergia da terapia nutricional com a fisioterapia. Para a gente isso é muito claro. A gente vai para a academia e se alimenta. A gente não vai esperar ninguém que fique em casa comendo e ganhe massa magra. Esse aqui é o gráfico dos resultados, né? Então, comparativo do grupo high protein perdendo menos massa magra do que o grupo com a quantidade menor de proteína. O estudo conclui que pacientes críticos, o recebimento de uma dieta hiperproteica promove manutenção da massa magra quando associado com um processo de reabilitação. As considerações finais que a gente tem, os pacientes em VM cursam com complicações relacionadas ao trato gastrointestinal, mas a TNE precoce é viável e deve ser estimulada. Devemos definir as metas nutricionais conforme a evolução do paciente ao longo da doença crítica, lembrar daquela figurinha que eu mostrei para vocês, e das recomendações do Dr. Diogo, monitorar e reavaliar segundo o desenvolvimento da doença crítica. A TNE de pacientes em prona é viável e não está relacionada com mais complicações do trato gastrointestinal. Devemos treinar a equipe para possibilitar essa modalidade com segurança e também pensar que existem momentos felizes utilizando a EPI e a gente tem que se prender a isso porque a vida nossa está muito sobrecarregada utilizando sempre os EPIs e triste atrás do EPI. Obrigado, pessoal. Vamos agora dar sequência à nossa programação.
Obrigada, Gui, obrigada, doutor Diogo, pela excelente aula. Obrigada a todos que permanecem conectados com a gente. Foram muitas perguntas, muita interação no chat. Nunca vi um webinar com tantas perguntas e, infelizmente, a gente não vai conseguir atender, né, conseguir responder as dúvidas de todo mundo, pessoal. Mas eu agradeço, a gente passa até para os palestrantes depois as perguntas. E se eles puderem, né, nos responder, vocês podem entrar em contato com alguma assessora da Nestlé, né, você que fez a pergunta, para solicitar a sua resposta, tá? Mas eu ia aproveitar para, antes de a gente fazer o sorteio, eu vou pelo menos colocar 2 perguntas, né, elogios, eu não sei nem contar quantos elogios, não é? Então, sempre maravilhoso assistir você e o Gui, mas eu queria colocar aqui também, assim, doutor Diogo, parabéns pela sua aula, impecável, como sempre. E uma dúvida aqui, com relação ao ultrassom, para hospitais que não têm essa medida disponível, né? Você visualiza outra opção de monitoramento dessa perda de massa muscular? Sim, pessoal, aqui a gente tem, graças a Deus que a gente tem essa possibilidade de ter essa avaliação mais objetiva com o ultrassom, mas tem maneiras mais simples e que a gente pode utilizar e que já está muito bem recomendado, como circunferência da panturrilha, não é mesmo, Guilherme? E Sim. até mesmo a espessura do músculo adutor do polegar. Isso também pode ser um preditor aí de redução de massa magra, além do balanço nitrogenado. Se puder lançar a mão do balanço nitrogenado, quanto mais negativo esse balanço nitrogenado, mais catabólico esse paciente, e é uma inferência que a gente faz que esse paciente aí está perdendo mais massa magra. De alguma maneira, hoje eu estava até montando uma aula, Ângela e Gui, sobre a campanha, fazia tempo que eu não montava aula sobre a campanha de Ganó de Desnutrição, fui revisitar algumas coisas e a gente já tinha colocado lá na letra T, né, tente avaliar a massa magra. E a Sociedade Europeia, de uma maneira tão ousada, coloca lá, se não tiver balanço nitrogenado ou avaliação da composição de massa magra, aí sim recomenda 1,3 gramas por quilo por dia. Imaginem só, lá a gente, e na campanha, para ser algo mais democrata, não, acho que não é nem essa palavra mais adequada, mas mais inclusivo para os hospitais, a gente deixou como recomendação a circunferência de panturrilha, a avaliação do adutor de polegar, mas o Guilherme já pontuou algo que tem um estudo tão simples, mostrando que aqueles pacientes, foi feito com pace marcado no relógio dos pacientes, aqueles pacientes que tinham mais pace eram os pacientes que tinham mais rápido deshospitalização, e obviamente isso é reflexo de uma quantidade de massa magra maior nesses pacientes. Então, essa funcionalidade, como o Gui muito bem pontuou, será que essa quantidade de músculo traduz essa funcionalidade? Pelo que a gente está observando, sim. E outro elemento importante, que não dá para a gente não falar, é que o grupo europeu, no consenso deles de sarcopenia, eles recomendam iniciar não por uma avaliação de imagem, mas por uma avaliação do dinamômetro e o hand grip, que ele tem um custo muito inferior ao que a gente está falando de ultrassom, bioimpedância, tomografia com corte de L3, enfim. Pessoal, eu acho que a gente não pode mais ficar sentado, que a gente precisa de agir para realmente avaliar a massa magra desses pacientes, porque massa magra é igual preditivo de desfecho clínico em qualquer circunstância dentro da terapia intensiva. Diogo, já tem uns estudos falando da relação da perda de massa magra com as escalas de qualidade de vida. Então, talvez a pessoa tentar reproduzir as escalas junto com a equipe da fisioterapia, né, que já realiza, às vezes, de rotina isso no hospital, né? Então, a MRS, MSI, aquela MHS, talvez seja interessante. Você falou também daquele teste, né, o 6-minute walk test, ou aquele sit-up stand-up, que são coisas que daria para reproduzir com protocolos de segurança, né? Bem simples, e a gente não pode esquecer, o MRC, por exemplo, o Medical Research Council, o fisioterapeuta, chamar o fisioterapeuta aí para se unir com todo mundo nesse time e combater essa atrofia muscular que está uma devastação. Eu estou impactado, sinceramente, assim, com
a espessura muscular que eu estou vendo dos pacientes pós-Covid aqui na nossa instituição. Bom, obrigada aí pela resposta. E só para a gente fechar para a última, e a gente o sorteio que a gente só tem agora mais 5 minutos. Como obter melhor esse resultado da massa magra? Você acha que é ofertar um push de proteína ou essa proteína fracionada? Cortou aqui para mim, Ângela. Qual seria a melhor forma de ofertar a proteína para esses doentes? Um push ou fracionar? Bom, o Guilherme mostrou um gráfico que esse alcance da meta calórica, ele também faz todo sentido para a meta proteica. Então, a gente tem que pensar que essa meta proteica aí no terceiro dia, ela tem que estar muito em concordância com a meta calórica e aí ser mais progressivo para esses pacientes e não ofertar de uma vez só, nesses primeiros dias aí, essa oferta proteica. Agora, uma dica, uma sugestão é que existe uma janela de oportunidade anabólica que a gente enxerga justamente após a reabilitação desses pacientes. Então, se por algum motivo não alcançou, vamos um exemplo bem prático. Imaginar, a dieta hiperproteica, mesmo enteral, não alcançou aquela quantidade, eu vou ter que modular para esse paciente. E aí, essa modulação, se ela puder ser congruente ou concomitante logo após essa reabilitação do paciente, a gente sabe em estudos não em pacientes de terapia intensiva que a máxima taxa de síntese proteica desses pacientes é melhor aí quando a gente faz esse casamento da reabilitação com o paciente aí recebendo esse bolos da oferta proteica. Mais uma dica, também não adianta dar mais do que 0,35 gramas por quilo para o paciente, porque o intestino em bolos, que o intestino não é capaz de absorver mais do que isso para esse paciente. Então, alguns detalhes aí que podem ser customizados na hora de montar essa estratégia nutricional proteica para o paciente. Quer comentar alguma coisa, Gui? Eu acho que você falou muito bem que o racional para essa recomendação, ele existe e ele já é testado para pacientes não críticos, mas a gente ainda precisaria de estudos para tentar medir isso no paciente crítico, até pensando na permeabilidade do trato gastrointestinal diferente do paciente crítico, que pode trazer resultados melhores ou piores. Mas eu acho que o racional faz todo sentido e eu sempre falo, a gente aplica esse racional na gente, que a gente malha e toma o whey. Então, pode ser que isso seja válido para os pacientes, mas a gente precisa consolidar talvez essa recomendação com mais evidências e até talvez com sugestões de dose e timing. Joia, obrigada. Eu ia encerrar, né? Eu vou pedir aqui só mais um minutinho aqui para o pessoal que está aqui nos bastidores, que vai fazer o nosso sorteio. Renan já puder ir entrando, enquanto eu também coloco só mais duas situações. Em relação a prona e procinéticos, quanto tempo eu devo manter esse procinético? Tá? E se na prona a gente deve atingir todas as metas? A última bem rápido. Obrigada. Nessa última recomendação da Braskem, pode acessar lá que está bem claro isso. Já o paciente de cara, a gente já tem que deixar com procinético. Se ele estiver fazendo pronas sequenciados, deixa o procinético para esse paciente aí. E qualquer outro, desculpa. Se a gente deve atingir a meta. A meta, sim. Eu mostrei estudos lá que... Fica vazão poina. Sim. A gente já, nessa última recomendação, eles foram até mais complacentes em dizer para esse alcance dessa meta, onde no início do ano, no ano passado, na recomendação, era trófico. E agora a gente está vendo estudos aí que esses pacientes com precocidade, e mesmo atingindo meta, claro, tem que ter atenção, porque esse paciente é um complicador maior para apresentar complicações do trato gastrointestinal e até mesmo uma complicação grave que é a isquemia não oclusiva. Raro, mas acontece, então a gente tem que ficar mais atento quanto a esses detalhes. Só para fazer um resuminho, então, o que eu acho que é importante é você escalonar esse atingimento da meta, né? Você não vai atingir a meta plena para quem está apresentando complicações. Sim. Obrigada mesmo, excelente a discussão, muito rica. E, Renan, você poderia aí nos
chamar o sorteio, vamos ver quem vai ser o felizardo dessa noite e ganhar o livro de ventilação mecânica e o capítulo escrito aí pelo Dr. Diogo sobre terapia nutricional. Se o Valiati estiver assistindo... Doutor Valiati, figura. Ana Paula Moreira. Ana, obrigada por você se manter também conectada até esse momento. Agradeço a todos que participaram da nossa live, desse webinar parceria Amib Nestlé. E aí a nossa assessora entra em contato com você, tá bom? Obrigada, Gui. Obrigada, doutor Diogo. Foi excelente a noite. O tempo passou super rápido. Estar com vocês é maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns, Ana. Um abraço, Gui. E obrigado a todos que ficaram conectados com a gente até agora. Obrigado, pessoal. Ótima noite para vocês. Valeu, Ângela, Diogo, toda a equipe aí de produção da Nestlé e da Amib. Valeu, gente. Parabéns aí. Até mais, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.